Olá, amigos, internautas, visitantes do canal Jesus, Você e Eu. Hoje voltamos ao Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 27. Tá bom, meus irmãos? Versículo 1. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela entrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Versículo 12. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Eu vou ler de novo porque é muito apropriado para o momento atual que vivemos, meus irmãos. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Precisamos refletir sobre isso, meus irmãos, nos tempos atuais. Versículo 14. O mestre ensina no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que
o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Versículo 18. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedistes em oração, crendo, recebereis. Vou ler de novo o versículo 21, meus irmãos. Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Versículo 23. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? A quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço tais coisas. Vamos ficando por aqui hoje, meus irmãos. Depois de amanhã finalizaremos o capítulo 21, no versículo 28, a parábola dos dois filhos. Tá bom, meus irmãos? Vamos em frente, porque o trabalho é muito rico, muito rico. Jesus ensina no templo. Jesus condenou os vendedores no templo. E é o que vemos a todo instante, meus irmãos. As pessoas querendo lucrar com a palavra de Jesus. Sempre foi assim. Só Jesus andou entre os doentes,
porque ele não veio para os sãos, veio para os doentes. Jesus andava com a população, não tinha, nasceu entre os animais, na manjedoura, e não tinha onde reclinar a cabeça. Este é o Mestre Jesus que veneramos aqui com bastante carinho e amor. Vocês sabem, meus irmãos, que aqui neste canal apenas Jesus é o centro das atenções. Não há nem haverá nenhuma pessoa aparecendo aqui. Apenas o Mestre Jesus. As imagens que eu mostro aqui a vocês, durante a leitura, vocês podem se concentrar no Mestre, amigo. Obrigado.